Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar uma coisa um pouquinho, como eu posso dizer? Não é controversa, mas um pouquinho polêmica. Eu espero que com esse vídeo, com isso que eu tô dizendo, que é assim que você sinta ali aquela pulguinha atrás da orelha e fala, nossa, e aí, né? Mas é que recentemente eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu adoro, que é a Márcia Baja, e ela estava falando que, ela falou assim, bom, se você está achando que esse caminho é para melhorar, para você ser melhor, para que você seja uma pessoa melhor, você está errado, você está equivocado, porque esse caminho é um caminho de desmanche, um caminho de desconstrução. E aí quando eu ouvi aquilo, né, falando, porque a gente tem essa ideia de que o caminho do autoconhecimento é para que se melhore ali, para que a gente consiga atuar aí na vida de maneira melhor, né? Mas no fundo não é. E aí quando ela falou essa questão do desmanche, vem também esse aspecto da desconstrução do personagem, que é o seguinte: se você prestar muita atenção, se você estiver atento e presente a qualquer situação, você vai perceber que toda e qualquer situação é uma oportunidade de desaprendizado. E o que isso significa, né? Só que a gente não consegue entender dessa forma. E quando eu falo desaprendizado, é o quê? Toda vez que acontece uma situação e que essa situação mexe com a gente de alguma forma, não importa se mexe deixando com raiva, deixando triste, deixando feliz demais, ou enfim, se tem uma alteração na minha emoção, no meu sentimento, aquela situação, ela se apresenta para mim para que eu consiga questionar e para eu consiga olhar para a minha crença, questionar a minha crença e ver se ela realmente é real. Ou seja, todas as oportunidades, todas as coisas que acontecem, elas são oportunidades para que eu consiga questionar a minha crença. Só que quando eu não percebo isso, eu não percebo que tudo que está acontecendo, tudo que está encenando ali é simplesmente o questionamento da minha crença, eu vou acreditar que aquilo é muito real e vou acreditar que aquilo é muito importante para o meu ser individual, para o meu ser pessoal, para o meu personagem, e eu vou achar que aquilo vai mudar aquilo que eu sou, ou que aquilo é determinante na minha vida. E aí eu já não estou presente, eu embarquei junto com a história, acreditei que aquilo era verdade, e aí eu já não estou mais nessa questão da desconstrução, do desmanche. Eu agarro naquilo. E por que eu faço isso, né? Eu quero controlar tudo que acontece. Então eu não percebo que aquilo é uma oportunidade de desconstrução, eu quero controlar a situação, eu quero determinar como aquela situação vai ser. Por quê? Porque eu acho que eu já sei tudo. Eu sei, inclusive, o que é melhor para mim, eu sei, inclusive, o que eu preciso, eu sei, inclusive, o que eu não preciso aprender ou o que eu já aprendi. E essa é a nossa armadilha, né? Porque toda vez que eu falo assim, não sei com vocês, né, gente? Mas toda vez que eu falo assim, não, essa lição eu já aprendi. Tanto é que eu nem falo mais isso. Isso aqui eu não aprendi nada, não sei mais nada. Porque quando a gente fala o perigo, a armadilha, quando a gente fala isso aqui eu já entendi, essa lição eu já aprendi, depois que eu fiz esse curso, nossa, agora ficou muito claro na minha mente, a situação se apresenta de novo e quando eu fecho o circuito, ou seja, eu fecho a minha mente com o pensamento de que eu já sei, aí eu não me abro para que nada novo entre. E de novo, né, eu já tinha falado isso aqui antes, que esse caminho aí de iluminação ou de despertar é um caminho desconhecido, porque a gente ainda não está lá, né? E se eu não encaro todas as situações com curiosidade, né? A palavra é curiosidade, então assim, olhar para aquilo, e curiosidade implica em quê? Implica em que eu não sei. Eu não sei o que é, eu não sei quem as pessoas são, porque esse também é o problema, né? Esse é o problema, por exemplo, da nossa dificuldade de comunicação dos encontros. A gente acredita piamente que a gente sabe quem são as pessoas, que a gente sabe como são as pessoas, que a gente sabe o que as pessoas vão fazer. Então a gente não tem a possibilidade de viver nada novo. Porque a gente já sabe tudo, inclusive o que a pessoa vai dizer, né? Agora, se eu entendo que aquela situação, uma situação de desmanche, de desconstrução, e eu olho para aquilo pura e simplesmente, coloco a minha crença em questionamento, eu questiono a minha crença. Será que aquilo que eu acredito é real?
Será que isso, que eu estou dando essa seriedade toda, todo esse peso para a situação, será que isso é realmente o que está acontecendo, né? Muito recentemente, assim, eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela compartilhou, assim, uma situação que, de repente, pode estar acontecendo comigo, com você, enfim, mas que ela, sei lá, por algum motivo, estava comentando alguma coisa com alguém e ela, a pessoa entendeu que ela tinha já lido um livro X. E aí, como a pessoa entendeu isso, perguntou a opinião dela e aí ela ficou com vergonha de falar que não tinha lido. E aí ela começou a emitir opinião a respeito daquele livro. E aí a pessoa começou a falar, não, mas ó, isso aqui não é bem assim, você olhou por essa parte e tal. Só que aí chegou num ponto da discussão que ela não conseguiu mais voltar atrás. Ela não conseguiu mais falar, então, na verdade eu não li o livro, porque ela já sustentou aquilo por tanto tempo. Isso é um exemplo bem bobo, um exemplo bem básico, mas no fundo é o que a gente faz o tempo inteiro na vida da gente. A gente vai sustentando a coisa e chega num nível de sustentação que para desconstruir, né? Então tudo aquilo que eu falo, que eu sou, quando eu pego e falo assim, eu sou, sei lá, vegetariana, então eu sou isso ou aquilo. Quando eu falo eu sou, a Márcia Baja fala no filme dela, né, na palestra dela. Então, o que eu faço? Eu coloco barro, terra por cima daquilo e eu tento fixar aquilo. E aí, quando eu fixo qualquer aspecto que seja da minha personalidade, por mais que eu julgue que isso seja bom, quando eu fixo, eu vou tentar sustentar aquilo. E quando eu tento sustentar, é daí que sai todo o sofrimento, porque aí eu não percebo que essas cascas aqui são móveis. E que de repente eu não precise mais dela, né? Então, esse caminho aqui, gente, de verdade, é um caminho de desconstrução, é um caminho de desmanche, é um caminho de questionamento de tudo que eu quero levar na minha mochila, sabe? Então imagina, eu coloco ali guarda-chuva, canivete, não sei o que, sei lá, fogo de artifício, lanterna, não sei o que, só para eu ir dar um passeio ali, sabe? Numa chácara, num lugar ali, eu coloco tantas ferramentas para tantas possibilidades e talvez eu nem precise daquilo, né? Então, o questionamento aqui é se você, de tempos em tempos, abre a tua mochila e dá uma olhadinha lá dentro para ver o que você está carregando, para ver se de fato você precisa daquilo ou quer aquilo, né? E aí, se você encara toda e qualquer situação como uma oportunidade de desconstrução, eu tenho certeza que as suas experiências de vida vão mudar super. Então, era essa dica que eu queria deixar aqui para que a gente mudasse um pouco a abordagem com relação ao que a gente está fazendo. A gente não está se melhorando, a gente está se desconstruindo, se desmanchando para que o real ser possa florescer. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo e namastê.